E a Anvisa aprovou um medicamento injetável para a prevenção do HIV. O lenacapavir, aplicável a cada 6 meses, surge como uma alternativa ao atual método de pílulas orais. Notícia muito boa, muito importante que chega. Raquel Porto Alegre tem mais detalhes para a gente. Boa tarde para você, Raquel. Oi, Bárbara. Ótima tarde para você também e para todos. É importante a gente deixar claro o seguinte, Bárbara: não se trata de uma vacina, e sim de um antirretroviral de longa duração. E como você bem disse, ele acaba sendo uma alternativa aos remédios, às pílulas que já estão disponíveis no SUS, as pílulas pré-exposição. E a Anvisa acabou, então, aprovando o lenacapavir. E o que os testes mostraram? Que essa droga ela é capaz de prevenir praticamente quase todas as infecções por HIV. E aí tem as indicações para quem seria o lenacapavir. Para adultos e adolescentes a partir de 12 anos de idade, a pessoa também tem que pesar mais do que 35 quilos, tem que estar sob o risco de contrair o vírus e tem que fazer ainda um teste com resultado negativo para o HIV. A aprovação por parte da Anvisa, ela segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de julho do ano passado, e aí o uso, segundo a recomendação da OMS, a cada 6 meses, no caso 2 vezes por ano. Então, esse é o público a qual está destinado. Além disso, a expectativa do Ministério da Saúde é de que com esse tipo de medicamento haja aí, então, uma diminuição maior ainda dos números de casos de infecção por HIV. A gente teve já em 2024 um número inferior a 2023, mas para poder cair mais ainda, esse tipo de medicamento é importante. Agora, é claro, para que isso seja incorporado ao SUS, o caminho é ainda um pouco longo. A partir de agora, então, depois da autorização da Anvisa, é preciso ali seguir alguns passos. O primeiro deles, então, é a definição por parte da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos de um preço máximo que deve ser estabelecido. E aí depois a Conitec, que é a comissão que avalia novas tecnologias para incorporação no Sistema Único de Saúde, ela deve analisar ali os benefícios dessa droga para ver se existe a possibilidade de inclusão no SUS, porque essa é uma tecnologia cara e por isso então há essa necessidade de se analisar por meio da Conitec, que é a comissão que analisa então essa incorporação de medicamentos. Ninguém ainda pediu essa incorporação de medicamentos, pelo menos até hoje ninguém ainda pediu. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de incorporação de uma tecnologia ao SUS, no SUS, na verdade, né, a Conitec. Então podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, sociedades médicas, enfim. Então as pessoas podem realmente recorrer à Conitec por meio do Ministério da Saúde para poder fazer essa solicitação. A gente aguarda agora então para ver se vai haver essa solicitação, o que deve acontecer nos próximos dias com certeza, porque é um medicamento bastante promissor. Agora, é aquilo que eu te falei, Bárbara, é um medicamento caro e o Ministério da Saúde deve avaliar uma série de aspectos, como eficácia, segurança e também custo-efetividade. Certo, Raquel, muito obrigada pelas informações. E justamente para falar sobre esse avanço na prevenção do HIV, que a gente conversa agora com a presidente da International AIDS Society e pesquisadora sênior da Fiocruz, Beatriz Grisenstein. Muito boa tarde, muito obrigada por falar conosco aqui no Globo News+. Então, começo perguntando, né, sobre o avanço científico que esse medicamento representa e se há alguma expectativa, né, entre vocês, pesquisadores, de esse medicamento ser disponibilizado pelo SUS. Boa tarde, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, nós participamos, o Brasil participou ativamente do estudo Purpose 2, que foi um dos estudos que levou o registro do lenacapavir junto ao FDA e agora junto à nossa agência Anvisa. Houve também o estudo Purpose 1, que esses estudos aconteceram em populações diferentes, mulheres na África e homens que fazem sexo com homens, travestis, homens trans e mulheres trans na América Latina, nos Estados Unidos. É uma droga
extremamente promissora. No estudo entre mulheres não houve nenhuma infecção detectada durante o acompanhamento. No outro estudo realizado na América Latina, nos Estados Unidos, só 2 infecções foram detectadas em quase 2.200 pessoas, então uma medicação extremamente promissora, 2 vezes ao ano, diferentemente da PrEP oral, que já é disponibilizada no nosso SUS desde 2018, então ela vem para facilitar justamente um aspecto que é crítico em relação à profilaxia pré-exposição à PrEP, que é a adesão. Então, existe uma grande expectativa que a gente possa, então, facilitar essa adesão usando uma medicação 2 vezes ao ano. Nós temos bastante expectativa em relação à incorporação, embora, como a Raquel tenha dito muito bem, a incorporação depende de aspectos financeiros, né? Os preços da medicação genérica que foram autorizados para mais de 120 países, nós não teremos acesso, até o momento isso é a decisão de que o Brasil não tem acesso à medicação genérica, então a nossa situação é muito delicada em relação ao possível acesso a essa medicação, a menos que preços razoáveis e acessíveis para a nossa realidade possam ser praticados e registrados no Brasil, preços que sejam acessíveis para o nosso Ministério da Saúde, para o nosso SUS. Nós vamos realizar um estudo de implementação, ou seja, apesar da gente ter participado dos ensaios clínicos, nós vamos agora testar o lenacapavir num grande estudo brasileiro de implementação, que vai acontecer em 9 centros no Brasil, em 6 grandes cidades do nosso país, e esse estudo, com o apoio do Ministério da Saúde e financiado pela Unitaid, vai avaliar, nós vamos avaliar 1.500 pessoas em uso do lenacapavir, para avaliar se esse medicamento é passível de incorporação no nosso Sistema Único de Saúde, do ponto de vista logístico. Sim, perfeito. Importante, né? Porque a gente está falando de uma Muito realidade importante. brasileira. Exato. Queria perguntar Exato. para a senhora também em relação aos avanços que o Brasil tem nessa direção do combate ao HIV. A gente sabe que o país, desde o início, teve uma ação muito importante nesse sentido. Zeramos há pouquíssimo tempo a transmissão de mãe para filho, né? Então, uma notícia muito positiva. E o programa de PrEP no Brasil é um dos mais eficientes do mundo. A expectativa é que esse medicamento aumente ainda mais a população atendida e, portanto, protegida? A gente está indo no sentido positivo do combate ao vírus mais uma vez? Então, nós temos um programa único, né? O nosso Sistema Único de Saúde, ele é o maior sistema público de saúde, um país continental como o Brasil, então, e o nosso programa de acesso universal a antirretrovirais, não só para tratamento, mas também para prevenção, é absolutamente único. Então, a gente teve, desde 2018, quer dizer, começamos lá atrás com a incorporação dos antirretrovirais, progressivamente, tratamento para todos a partir de 2013, independente do nível de imunodeficiência, e a partir de 2018, então, a PrEP passa a ser incorporada no SUS. E a gente tem, atualmente, 142 mil pessoas, de acordo com dados de monitoramento do Ministério da Saúde, 142 mil pessoas em uso de PrEP, sendo que nos últimos 2 anos, esse uso da PrEP aumentou exponencialmente. Entretanto, as pessoas mais vulneráveis, elas tendem a persistir menos no uso das pílulas, no uso da PrEP oral. Então, é para essas pessoas mais vulneráveis que a gente entende que uma medicação injetável 2 vezes ao ano possa, de fato, fazer uma diferença. Então, a gente tem, por exemplo, no painel de monitoramento do Ministério, a gente vê que a maior parte dos usuários de PrEP do Brasil são brancos, enquanto que o número maior de novas infecções pelo HIV no Brasil acontece na população negra. Então, a gente tem que avançar no uso da PrEP na população negra também. A gente tem que avançar entre os menos escolarizados, que são também mais vulneráveis. Então, todas essas questões dos determinantes sociais são muito importantes e a gente entende que uma medicação injetável de uso 2 vezes ao ano pode facilitar não só
a entrada em PrEP como a persistência, a manutenção do uso da PrEP. Perfeito, né? Porque aí você exige menos idas ao posto de saúde, ao local, né? O estabelecimento, a unidade de saúde, né? Mas exatamente a gente tem que estar preparado também, porque a PrEP oral, ela é pega no posto de saúde, na farmácia, a cada 4 meses, e agora a gente vai usar uma medicação a cada 6 meses. Isso exige também uma logística, a gente vai precisar de profissionais de saúde muito bem treinados para fazer a aplicação da injeção, que não é nada demais, mas exige técnica. Então, a gente precisa se preparar enquanto SUS, para que a gente possa disponibilizar essa medicação no futuro, caso a gente consiga obter um preço que seja compatível com o nosso Sistema Único de Saúde. E isso aí a gente precisa realmente fazer uma grande pressão, porque, infelizmente, nós não estamos incluídos entre os países que vão ter acesso aos genéricos a preços de 40 a 100 dólares por ano. Então, muito diferente dos preços praticados nos Estados Unidos, de milhares de dólares por ano. Então, a gente efetivamente não tem condição nenhuma de adquirir uma medicação por esses preços altos, então a gente precisa lutar para que a gente tenha acesso ao lenacapavir por preços compatíveis para o nosso Sistema Único de Saúde. Acho que essa é a grande luta agora para nós no momento. E a senhora consegue explicar por que nós ficamos de fora da lista de países com acesso a genérico? Eu acho que essa é uma questão muito complexa de comércio internacional, lei de patentes, o lenacapavir é protegido por patente no nosso país, então isso são questões muito complexas de que a gente sistematicamente vem ficando de fora também de outro medicamento recentemente lançado, o cabotegravir, que é outro medicamento de longa ação, mas este dado como uma injeção intramuscular a cada 2 meses, nós também não tivemos acesso ao acordo de genéricos, então nós estamos encontrando realmente uma situação muito complexa para que a gente possa vir a incorporar essas drogas no nosso Sistema Único de Saúde. A gente espera realmente que a indústria possa compatibilizar esses preços com o que pode ser praticado no Brasil, mas da forma que a gente está caminhando, isso até agora não se mostrou possível. Tá certo, muito obrigada, agradeço demais, mais uma vez, pela entrevista. Um bom fim de tarde para a senhora. Obrigada.